Então, fechou. Bom, hoje a gente vai falar de vetores, de listas, né? As listas em Python, elas são um tipo de estrutura de dado um pouco diferente. Eu não vou entrar no detalhe do que é uma lista em Python, certo? Porque exigiria conhecimento de orientação a objetos que a gente não vai ver agora, né? Então a gente vai tratar de vetores, que são a estrutura de dado padrão, né? Um vetor, o que é um vetor? Um vetor, por definição, é uma lista contígua de espaços na memória. O que isso significa? Um vetor é uma lista de espaços na memória sem nenhuma interrupção. Então, quando eu quero salvar uma lista, o meu computador vai alocar um espação na memória e dividir ele com barreirinhas aqui. E aí cada posiçãozinha dessa vai conter um valor. E aí a posição na minha lista, no meu vetor, ela vai ser chamada de índice, como um índice de um livro. O índice ou sumário do livro, ele serve para achar qual página você está, certo? Qual página você quer acessar. Então você quer saber onde fica o capítulo de estruturas de dados. O capítulo de estruturas de dados fica na página 30. Então lá no seu índice ele vai te dar uma referência. Para achar esse capítulo aqui, você vai para a página 30. Então o índice é isso. Para eu acessar o conteúdo de uma posição do meu vetor, eu utilizo o índice que representa aquela posição, certo? Que aponta para aquela posição. Então aqui, por exemplo, esse daqui é o índice 2. Beleza. Já já a gente entra em um pouco mais detalhes aqui, mas o importante é saber para que serve uma lista, né? A gente viu na última sessão a gente viu que o que são estruturas de controle. A gente viu que as estruturas de controle são if e else, if, elif e else, né, que são as condicionais, certo? Condicionais. Condicionais são aquelas estruturas que estabelecem condições. Se isso for verdadeiro, então faça isso. Se não e se isso for verdadeiro, faça aquilo. Se não, nenhum dos casos, faça outra coisa. Vou fechar a janela. Diminuir o barulho. Outra estrutura de controle que a gente viu são os loops, ou laço de repetição, que é o for e o while. Então, for e while são ditos como enquanto, né? A tradução literal de while, a tradução direta, é enquanto. Então, enquanto essa condição for verdadeira, diferente do if e do else, que é tipo, se isso for verdadeiro, executa esse bloco. No enquanto, no while, no for, enquanto essa condição for verdadeira, continue executando esse bloco. Então, ele vai executar uma vez, voltar, executar de novo, até finalizar, certo? Então vamos voltar aqui para retomar esse conhecimento para a gente fazer um exercício, né? Então eu vou criar aqui um programa que faz a contagem regressiva da Rede Globo aí. Então eu vou ter lá um contador igual a 10, eu vou definir uma variável contador e atribuir o valor 10, que é um número inteiro, né? A gente falou lá na primeira dos tipos, que tem o tipo inteiro, que é um número inteiro, o decimal é o float, string é texto, char é caractere, booleano é uma expressão lógica. Então a gente tem uma variável contador atribuído 10, e aí enquanto contador maior do que zero, apertei Shift Enter que executa o código no Colab. Enquanto o contador for maior do que zero, eu vou printar. Aí eu vou usar o F lá, que a gente viu que é o F de format, para eu poder fazer interpolação de variável dentro de uma string. Então eu vou colocar meu F de format aqui, e aí eu vou printar o meu contador entre chaves, que é o valor da variável. Vou colocar uma vírgula aqui, vou colocar jogo não começou, certo? Enquanto o contador for maior que zero. E aí eu vou pegar e vou dizer que contador é menos igual a 1. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Contador menos igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que dizer contador igual a contador menos 1. Certo? É uma abreviação da operação de subtração.
e igualdade. Então, contador é igual a contador menos 1, enquanto o contador for maior que 0. No final, eu printo aqui, jogo começou. Opa, printf não estou em C. Se eu executar esse código, ele vai começar em 10, vai printar 9, 8, 7, até 1. Após o 1, o contador vai finalmente atingir 0 e aí essa condição vai deixar de ser verdadeira. Então, enquanto essa expressão booleana aqui, né, que é uma expressão que retorna ou verdadeiro ou falso, for verdadeira, eu executo esse bloco. Quando ela se tornar falsa, esse loop, esse laço, ele se quebra, ele para. E aí, quando ele quebra, o código continua executando e aí eu printo o jogo começou, certo? Então, a gente parou aqui fazendo alguns exercícios, a gente fez uma média, né, contando os valores e somando numa variável e depois dividindo para fazer a média. Então, eu vou retomar aqui esse exemplo da média para a gente brincar, né? Então, eu vou criar uma variável soma, que é igual a 0, que vai guardar o valor total das notas. E aí eu vou fazer um for e in range 5. No Python a gente viu que essa função in range, ele retorna uma lista de números que vai do 0 até o número. Se eu não passar o 0, ele fica como padrão, né? Eu não preciso passar o 0 quando eu quero começar de 0. Então aqui de 0, quando eu quero um range de 5, ele vai de 0 a 4. Ele vai retornar 4 números para mim. Então, aqui eu vou executar esse laço 5 vezes, e aí eu quero, ou seja, acumular essas 5 notas. Então, eu vou pedir para o usuário, na variável nota, inserir o input. Então, nota igual a input. Aí a gente viu lá que o input é a função que lê uma linha inteira do terminal. E aí, ler uma linha do terminal é sempre um texto, uma string, né? A gente viu que era o tipo string. Então, lendo uma linha inteira do terminal que é tipo string, eu não consigo somar, certo? Não tem como eu somar texto. Quando eu tento somar dois textos, ele simplesmente adiciona um na frente do outro. Essa operação é chamada de concatenação. Quando eu quero somar dois textos, eu concateno os conteúdos. Então, se eu tiver o jogo começou mais AAA, isso aqui vai printar jogo começou AAA. Ele simplesmente concatena, ele soma o conteúdo desse texto com esse primeiro aqui. Concatena as strings, certo? Só para clarificar o termo. Então, beleza. Aí aqui, para que o meu input seja um inteiro, eu preciso fazer a operação que a gente viu, que é a operação de cast. A operação de cast, eu chamo uma função que é nomeada pelo tipo da variável que eu quero transformar, e aí eu passo para essa função. Uma função é algo que recebe um parâmetro, ou seja, que recebe um valor dentro dos parênteses e retorna outra coisa. Em termos bem grosseiros, uma função é isso. É algo que recebe um valor, que a gente chama de parâmetro, entre os parênteses e retorna alguma coisa. Então, a função int aqui, ela faz uma operação de cast. Ela recebe um texto, que é o resultado do input, e transforma num número inteiro, se for possível. Caso não seja possível, ela vai retornar que isso aqui não é um número. Ele vai retornar o valor NaN, que é not a number, né? O famoso none. E aí, beleza. Eu botei no nota, e aí o que eu vou fazer aqui é dizer que a minha soma mais igual a nota, certo? Se vocês puderem ir acompanhando, digitando o código aí, eu agradeço. Então, beleza. Li a nota, eu vou ler 5 notas, vou somar tudo, e aí para eu calcular essa média é bem simples, né? A minha média vai ser simplesmente a soma dividido por 5, certo? Aí aqui eu poderia até formatar, que a gente viu também, mas por enquanto vamos só manter assim, vai aparecer com várias casas decimais. Então, beleza, se eu executar esse cara, ele vai pedir para eu botar uma nota, então eu vou botar 10 aqui, 9, aí 2, 1 e 5. Média 5.4. Então eu recebi 5 números.
Acumulei eles na variável soma e dividi por 5, que é a quantidade total, certo? Eu calculei aqui a média. Opa, tô tão acostumado a usar o robozão que eu sempre aperto o Shift Enter. Quando você aperta Enter na IA, ele envia a mensagem. Mas beleza, isso aqui é a média aritmética, certo? Agora vamos imaginar que eu fosse... Vamos imaginar que eu tenho um sistema. Eu tenho um sistema que guarda notas. Eu tenho o sistema da escola. A gente vai fazer um exercício aqui de implementar o sistema da escola. O sistema da escola, ele recebe as notas depois da prova. Só que eu tenho uma prova no início do bimestre, uma prova no final, outra prova em outro momento. Vamos fazer um sistema aqui de 5 provas por bimestre. Né? Eu tenho, ou melhor, 4, né? 2 por mês. Eu tenho uma a cada 15 dias, então um bimestre são 2 meses, eu tenho 4 provas por mês. Se eu simplesmente faço um loop que lê e já somo, isso já funcionaria, né? Eu tendo uma variável só, que é um inteiro, e eu vou guardando o total, já funciona. Só que vamos supor que o usuário, o meu aluno, ele quer consultar depois as notas dele individualmente. Ele quer saber quanto que ele tirou na prova 3. Se eu crio um programa que, ao invés de guardar as notas, ele simplesmente some e depois faz a média, eu perco a referência, certo? O cara vai entrar aqui com 5 notas e no final eu vou ter uma média. Não tem como eu saber depois qual é a nota da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta prova, certo? Por quê? Porque a minha variável nota ela está sendo sobrescrita a cada iteração, a cada passagem do loop. Então, para eu criar esse sistema, eu preciso de armazenamento, certo? Eu preciso salvar de alguma forma. Então, aqui, o nosso primeiro caso de uso das listas vão ser salvar uma sequência de notas, certo? Para salvar uma sequência de notas, eu vou precisar da lista. Então aqui eu vou criar uma variável notas e eu vou abrir e fechar colchetes. Colchetes é esse operadorzinho aqui, esse caractere aqui. Eu abro e fecho. Isso aqui é uma lista vazia. Se eu quisesse adicionar itens na minha lista, eu poderia adicionar aqui e criar assim. Se eu printar essa notas aqui, ele já vai printar uma lista com os valores que eu adicionei ali, certo? Então agora eu consigo memorizar uma lista de variáveis, uma lista de números no caso, uma lista de notas. Beleza. Contexto dado, caso de uso de listas, é óbvio que existem muitos casos de uso. Na minha opinião, essa é uma das estruturas de dados mais importantes de toda a teoria da computação, porque vai fundamentar estruturas de dados mais complexas e algoritmos mais complexos e é amplamente útil no dia a dia, assim como né? Sem nenhuma modificação. Então, beleza. O que eu quero fazer aqui? A ideia é ensinar Python, é falar sobre Python e aprender Python, e eu estou totalmente de acordo com isso. Só que hoje eu acho que código virou meio que commodity, assim. O seu código e o código do ChatGPT não tem diferença, assim. Às vezes o código do ChatGPT vai ser até melhor que o código que você escreveu. Então, já foi o tempo que a métrica de avaliação da qualidade de um desenvolvedor, de um programador, é a quantidade de código que ele escreve, o quanto ele entrega e se o código simplesmente funciona ou não, certo? Eu vou conseguir distinguir, aqui é o meu take, tá? Eu vou conseguir distinguir um programador bom, um programador ruim, pelo fundamento teórico que ele tem. Então, tanto o programador bom quanto o programador ruim, com as ferramentas de IA, eles vão conseguir entregar resultados, principalmente em aplicações simples. Tudo que a gente fizer aqui, né, no decorrer das sessões, é plenamente factível somente com IA. É um prompt, né? A gente fala one shot. É uma tentativa com o ChatGPT e ele já resolve todos os desafios que a gente vai brincar aqui, certo?
Mas o que vai diferenciar um programador que vai conseguir responder uma pergunta da entrevista, que vai conseguir liderar times, arquitetar sistemas, resolver os problemas mais complexos, perceber as nuances e os problemas de uma certa solução, é o programador que tem fundamento teórico. Então, tudo que a gente vê, tipo, na última sessão a gente viu um pouco de assembly e tal, assembly para C e para Python, como que funciona a estrutura de controle a nível do processador, que é um conhecimento super nerd, certo? Mas é importante, é isso que diferencia quem sabe e quem não sabe, né? Quem está na superfície e quem está descendo um pouco mais para a ponta do iceberg. Então, o que é um vetor aqui? Eu vou chamar de vetor, eu não vou chamar de lista, porque a lista do Python, ela é um tipo, uma classe que herda a classe PyObject. É uma parada que a gente teria que entrar um pouco em estrutura de dados, a gente teria que entender que isso aqui é uma classe, não é uma estrutura de dados mais simples e não é muito didático. Então, eu vou tratar a lista do Python como um vetor em uma linguagem como C, que tem vetores puros, por assim dizer, certo? Então eu vou chamar de vetor, o vetor é essa lista que a gente vai criar, certo? Vetor ou array, né? Tipo, você vai ver em inglês, vai ver nas linguagens de programação, isso sendo chamado de array. Array, a tradução é arranjo, né? Por que é um arranjo? Porque é um arranjo de posições na memória. Beleza. Então, o que é essa lista contígua de espaço na memória? O que é o índice? No nosso exemplo das notas, aqui exatamente as 5 notas, eu consigo armazenar na minha lista, tipo 10, 10, 5, 1, 0. Essas são as notas ao decorrer do bimestre do aluno que a gente está armazenando aqui no nosso vetor notas. A variável notas, a nossa variável aqui que guarda a lista, ela na verdade não guarda a lista inteira, ela não guarda todos os valores, porque isso não é possível em computação. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas na nossa primeira aula, né, na nossa primeira sessão, a gente falou de tipos primitivos. O que eram os tipos primitivos? Os tipos primitivos eram aqueles int, que é o inteiro, era o booleano, né, que é o bool, que é a expressão lógica que faz alguma comparação, o float, que é número decimal, é o char, que é o caractere, certo? A gente tem tipos primitivos e eles são primitivos porque quando você atribui um valor primitivo a uma variável, você salva o valor diretamente. Então, quando eu crio minha variável nota e falo que ela é igual a 5, eu estou atribuindo o valor 5 à variável nota. E aí eu vou tentar deixar claro por que essa distinção é importante. Nota guarda um valor. Então, sempre que eu quiser acessar qual é a minha nota, eu vou acessar a variável nota e essa variável nota vai me retornar o valor 5, certo? Porque está guardado um valor. E, pô, mudaram as setas do scale draw aqui, tá horrível. Ela fica quebrando. Será que foi eu que alterei alguma coisa? Foi. Ah, agora sim. Boa. Beleza. Além dos tipos primitivos que a gente não viu, hoje a gente vai conhecer os tipos complexos. Certo? Tipos complexos ou tipos de referência. Peço desculpas aí por complicar as coisas, é meio difícil de entender a princípio, mas eu acho que vale a pena escutar e conhecer os conceitos, porque tem uma parada que, tipo, eu sempre penso assim que não é possível saber o que você não sabe. Tipo, eu nunca vou saber o que eu não sei, certo? Se eu não sei que eu não sei algo, não tem como eu ser autodidata o suficiente para eu ir procurar saber sobre. É por isso que existem professores, escolas, universidades e tal. Porque a pessoa, a figura do professor, ela vai me apresentar um conteúdo e eu vou começar a simular aquilo com um estudo guiado.
certo? Se não existe alguém para me apresentar um conceito e eu não sei que ele existe, eu nunca vou aprender. Eu posso ter chat GPT, eu posso ter todas as ferramentas, eu posso ter a internet ao meu dispor, mas não tem como eu aprender porque nem vai passar pela minha cabeça ir atrás de algo que eu nem sei que existe, certo? Então eu acho muito importante construir essa fundamentação teórica, mesmo que fique abstrata, que não dê para entender a primeiro momento, mas que pelo menos está no radar e que se precisar se aprofundar em algum momento ou tiver algum desafio de alguma entrevista ou qualquer coisa que seja necessário, vai ter um caminho já, vai saber pelo menos a palavra que perguntar para o chat GPT, vai entender o termo que vai estar sendo usado em um artigo, em uma página do Google, certo? Então eu acho extremamente importante ter contato com esses fundamentos, certo? Igual na aula de boxe, né? Tipo, é extremamente importante eu treinar meus golpes retos, o jab, o direto, a minha esquiva, né? Ter os meus fundamentos bem alinhados antes de eu ir para um sparring, antes de eu ser exposto a uma situação de risco, que seria aqui trabalhar num projeto, participar de uma entrevista, certo? Analogia bem ruim que está no topo da minha cabeça, mas é meio que isso. Então, beleza. Os tipos complexos. Os tipos complexos que a gente vai ver hoje vão ser os vetores, e a gente já viu um tipo complexo que é a string. O texto, ele engana você. O Python, né, o tipo string é o tipo texto. O Python, ele faz parecer que o texto é um tipo primitivo, porque você pode somar uma string em Python, você pode verificar se um caractere está dentro de uma string em Python usando in, você consegue atribuir uma string diretamente a uma variável. Então, em Python e outras linguagens, você trabalha com strings como se fosse um tipo primitivo, certo? Como se fosse um valor. Mas, na verdade, o que é guardado na variável que você atribui uma string é um vetor, exatamente igual isso aqui, uma lista, só que não de números, de caracteres. Então, o que é uma string? O que é um texto? Um texto nada mais é que uma sequência de letras. Então, se eu quiser guardar uma variável, tipo, guardar bru em uma variável, o que eu vou estar fazendo é guardando uma lista que contém o caractere B, o caractere R e o caractere U, certo? A minha string ela sempre vai ter esse formato aqui. E é importante compreender isso porque às vezes vão ter operações que não vão funcionar com texto, ou o texto vai funcionar de uma forma estranha e bizarra que a gente não está esperando, mas é porque é assim que deveria ser mesmo. O texto, ele não existe, não tem como eu armazenar e trabalhar com texto. Eu sempre trabalho com listas de caracteres, certo? Então, beleza. Contexto dado, como funciona um vetor? Então, o que é essa tal dessa referência, né? O que faz o tipo ser complexo? Se eu não consigo guardar uma lista, o que é que eu estou guardando na minha variável notas, né? O que está lá na memória dentro da minha variável notas para eu poder acessar essa lista? Dentro da minha variável notas, ou aqui dentro da minha variável nome, para ser didático com esse exemplo, dentro da minha variável nome, o que está sendo salvo é uma referência para a posição do primeiro item da lista. Então, o que eu salvo, na verdade, aqui nessa variável, como mostra a setinha, é o que a gente chama de ponteiro. Ao invés de eu salvar um valor diretamente, eu salvo um ponteiro, que é uma flecha. É uma flecha que aponta para o endereço na memória. E esse endereço na memória é justamente o primeiro item dessa lista. Certo? E aí é por isso, por essa arquitetura, é por esse funcionamento que todo vetor, toda lista em programação começa em zero. É por isso que quando a gente está no Python e a gente cria um range aqui e passa só o 5, ele começa do 0 e vai até o 4. Porque em um vetor, como funciona o vetor? O índice, na verdade, ele é um offset. O índice, ele é um deslocamento. O que o índice vai falar para o computador não é exatamente a posição.
ele vai falar assim, você pega essa posição na memória, esse endereço aqui, que eu vou chamar aqui didaticamente de endereço 0, 0x0. Endereços são dados em hexadecimal, né? Eu vou simplificar aqui. Esse endereço aqui é o primeiro. O endereço que está salvo na variável notas mais 0 corresponde a essa posição que tem o 10. Então, se eu acessar o endereço inicial, o primeiro endereço, o endereço que está na variável notas, e somar 0 nele, eu vou ter o primeiro valor, eu vou ter a primeira posição. Se eu pegar e somar 1 nesse endereço, se eu somar 1 ao endereço que está na variável notas, eu vou ter exatamente a posição do segundo item, que é esse cara aqui, esse outro 10. E assim sucessivamente. Então é por isso que a primeira posição é sempre o 0, a segunda o 1, a terceira o 2 e assim por diante. Então uma lista de 5 números, ela termina na posição 4. Porque a posição 4 é a posição 5, ou melhor, né? O quinto item é a posição inicial mais 4 deslocamentos para a direita. Então mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Tenho acesso a esse último item, certo? Então é assim que funciona uma lista, um vetor na memória do computador. Exatamente dessa forma. E aí os tipos complexos, eles são esses que trabalham com essas flechas que apontam para o endereço da memória. E aí você precisa dizer como você quer acessar esse endereço para ter o valor de fato, certo? E aí nos vetores, nas listas, a gente acessa com índice. Então se eu quisesse printar aqui a nota, como no exemplo que eu dei, o aluno de repente quer saber qual foi a terceira nota dele no semestre. Então ele vai vir aqui e vai printar o notas do índice 2. Lembra que começa em 0, então a terceira nota é o índice 2. Quando eu printo isso, agora sim eu printo o valor 3, certo? Porque o valor 3 corresponde ao item na posição 2 do meu vetor. E aí quando eu acesso um endereço, uma posição, um índice, usando esses colchetes, eu tenho um valor retornado. Beleza? Então agora a gente pode criar um programa que começa com as notas zeradas, certo? Com nenhuma nota. E aí ele usa o mesmo código aqui, for i em range 5. Só que agora, ao invés de eu somar nessa variável soma, o que eu vou fazer com a minha nota é eu pegar a minha variável notas aqui, que tem a lista, e eu vou dar um ponto append. Append é o método, é a função, a propriedade que a gente usa para adicionar um item na lista. Então eu vou dar um append nota. Então veja que Python, conforme você vai avançando nos conceitos, ele é muito parecido com a linguagem natural. É muito parecido com o que a gente chama de inglês estruturado. É o inglês, só que com uma estrutura definida que deve ser seguida para executar uma sequência lógica. Então adicionei a nota aqui, e aí se eu printar esse meu notas, ele tem que ter as notas que eu inseri. Então eu vou inserir aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele vai printar uma lista com todos os valores que eu inseri, certo? Então agora, para eu computar a média disso, fica muito mais fácil. Eu consigo simplesmente, como eu não tenho a soma total, né, eu teria que passar por ele somando, eu precisaria computar, mas como o intuito aqui é a gente chegar em análise de dados, eu posso importar uma biblioteca aqui, ó, tipo a biblioteca Math, que é a biblioteca de matemática padrão do Python, né? Uma biblioteca é um repositório de código que você consegue utilizar no seu programa. Então, tipo, ao invés de eu reescrever um código que faz uma média, que soma tudo e depois divide, eu consigo vir aqui na biblioteca Math e usar o método min, certo? Eu nem sei se esse método existe na real. Vamos descobrir aqui. Não funciona. Pausinha para ver aqui como que usa a média. É Statistics, não é a biblioteca Math. Então eu posso pegar e importar essa biblioteca de estatística no Python,
E aí eu posso até chamar ela de ST, por exemplo, para ficar abreviado, usar um S, que é tipo Import Statistics como ST. Aí eu posso dar um ST aqui, ponto .min, e aí ele vai fazer a média das minhas notas para mim usando uma biblioteca. Aqui é o 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 5, 3. É legal já começar a trabalhar com as bibliotecas, não é o mais didático para a introdução à programação, mas como o foco aqui é conseguir aplicações práticas, na vida real a gente vai sempre trabalhar com bibliotecas. Então eu vou usar bibliotecas para análise de dados. Com essa biblioteca de estatística eu já consigo fazer várias análises. Se eu tivesse uma lista extensa de, por exemplo, preços de casas em Santana de Parnaíba, eu já conseguiria tirar uma média, uma mediana, os percentis e começar a fazer uma análise estatística de distribuição dos preços, quais são as regiões que têm o preço mais caro, ordenar, fazer operações, pegar a média, a moda, qual é o preço que mais se repete e tal. Então, eu já consigo trazer alguns insights aqui que já está pré-pronto para mim. Mas se eu não quiser usar nenhuma biblioteca e fazer como eu estava fazendo, para eu percorrer uma lista aqui em Python, a gente faz muito parecido com o que a gente faz aqui, certo? Só que ao invés, lembra que o range ele sempre retorna uma lista de números. Então o i ele vai assumir um item dessa lista por vez. Então aqui ele vai retornar de 0 a 4. Então o i vai valer 0, 1, 2, 3 até 4. Então se eu fizer aqui um for nota em notas, a cada passagem, cada vez que o meu for rodar, o meu nota vai valer uma nota que está lá na minha lista. Então aqui eu posso definir a minha soma igual a 0, igual a gente fez lá, para acumular a soma total. E aí eu falo que soma mais igual a nota, e aí eu printo nota sobre 5. E aí, ou melhor, soma sobre 5. E aí se eu fizer isso aqui de novo e dar 1, 2, 3, 4, 5, a gente teve um value error porque faltou... Eita, botei um 5 aleatório aqui. Bom, então 1, 2, 3, 4, 5, ele vai printar 3. Exatamente o código que a gente fez usando a variável statistics lá. Porque por baixo dos panos, a biblioteca, que é um monte de código que eu consigo reaproveitar, certo? Já implementa essa soma de todos os valores e divisão pela quantidade de valores que tem. E aí, inclusive, como agora eu tenho uma lista, se eu não soubesse que teriam 5 notas, eu posso usar simplesmente a função len, que é a função que retorna o length de uma lista. Length é o tamanho, certo? Então o len, o que eu passar dentro do len vai me retornar o tamanho. Então isso aqui vai ser a mesma coisa de dividir por 5 lá, só que agora o meu código é mais inteligente. Ele consegue se adaptar ao tamanho da lista. Se a lista tiver 10 números, ele vai computar a média para 10 números. Então lá dentro da biblioteca Statistics, ele executa esse bloco de código aqui. Ele soma todos os valores e divide pelo tamanho da lista, certo? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tá mais do que o suficiente aí. A gente conseguiu ver como funciona um vetor na teoria, como que funciona uma string de verdade agora, o que é mais ou menos uma lista em Python, para que serve, quais são os casos de uso, como que importa uma biblioteca, tipo importar essa biblioteca aqui, statistics, que vai me dar um conjunto de operações matemáticas para eu usar, né? Se eu escrever aqui statistic ponto, vai aparecer o autocomplete, que é essa sugestão que a sua IDE, o seu ambiente de código, dá para você. Então eu tenho um monte de coisa aqui, ó, min, que é a média, median, que é a mediana, mode, a moda, variância, né, desvio padrão. Então, tipo, todas as análises estatísticas básicas eu já consigo fazer só com essa biblioteca sem muito esforço, certo? E essa é uma grande vantagem, né? Isso é uma justificativa da escolha de Python para trabalhar com análise de dados. Você tem muita biblioteca de matemática e estatística nativa, e o que torna o seu trabalho muito mais fácil. E é por isso que tem essa ideia de caderno. Você importa umas ferramentas, vai computando algumas coisas, vai escrevendo no seu caderno, e aí no seu caderno fica registrado os resultados, então você consegue fazer uma análise estatística completa e apresentar para uma pessoa de negócio, marketing, vendas ou
produto ou qualquer coisa que seja, qualquer pessoa não técnica, porque é muito fácil de ler um caderno desse, né? E com um mínimo de conhecimento em Python, você consegue ler e entender o código com facilidade também. Então é meio que isso aí. Valeu!